Bom, eu sou Cláudio Leite, sou de contabilidade, bem-vindo ao meu canal. Bom, para você que vai fazer um concurso agora em outubro, para administrador e pessoa de engenharia, tem na parte de contabilidade 2 pronunciamentos técnicos, que é o CPC 00, que fala da estrutura conceitual básica para a elaboração das demonstrações contábeis, e o CPC 26, que fala das demonstrações contábeis. Aqui eu separei algumas questões para ajudar, de alguma maneira, você a guardar alguns assuntos, que são 2 normas tecnicamente teóricas. Tá? Teóricas, e que você, claro, evidente, tem que guardar os principais pontos, os principais tópicos desses 2 pronunciamentos para esse concurso do BNDES. Pois bem, aqui eu vou diminuir um pouco a luz para a gente ler a questão e depois eu assino novamente. Perfeito? Vamos lá. Aqui comigo, ó. Deixa eu dar uma melhorada aqui. Bom, vamos lá. Isso ficou melhor agora. Aqui, ó. A empresa Correção SA tem a prática de dar garantia de 1 ano de seus produtos a seu cliente. A média de reclamações é de 2%. Mas a empresa constitui provisão de 5% para atender ao princípio da prudência. O procedimento realizado para a empresa é... Por bem, vamos melhorar isso aqui. Luzes? Bom, isso aqui é uma questão evidente, que você tem que ter conhecimento do CPC 00. E no CPC 00, você também tem que ter conhecimento sobre as características qualitativas das demonstrações contábeis, as características fundamentais e as características de melhoria. Aqui está relacionado exatamente as características fundamentais, a relevância e a representação fidedigna. Vejamos, então ele era a média de reclamações de 2%, mas a empresa constitui uma provisão de 5%, ou seja, superavaliou essa provisão. Então ele quer saber se é adequado ou inadequado. Vejamos. Pois bem, bom, vamos dar uma quebra de luz aqui, para a gente poder julgar essa questão. Tá? Vamos lá. Na letra A, ele diz adequado, pois apresenta a posição mais conservadora que a empresa pode adotar, resultando na menor situação econômica e financeira que a empresa pode obter. É adequado? Não. Claro que não, ele está superavaliando, supervalorizando a provisão, essa média de perda. Então não é adequado. Inadequado? Acredito que sim, visto que reconhece uma provisão excessiva, superavaliando o passivo e apresentando as demonstrações contábeis não confiável, devido à falta de neutralidade, que é a representação fidedigna. O que é a representação fidedigna? As informações dos relatórios contábeis têm que estar evidenciando, demonstrando de maneira fidedigna a realidade econômica, financeira e patrimonial da entidade. Portanto, ela tem 3 atributos, a representação fidedigna. Tá? Entre elas, é a neutralidade. Tá? Ela tem que ser completa, ela tem que ser neutra e livre de erro. Completa. Tem que conter todos os fenômenos, tá? Que a empresa, que retrata a situação da empresa, de alguma maneira, para que o usuário entenda melhor o fenômeno que está sendo reportado pela entidade. A neutralidade é exatamente isso. Fala que a empresa não pode distorcer informação nem para mais, nem para menos, com o intuito de influenciar um usuário ou um grupo de usuários específico, ou específicos. Não pode.
Ela não pode distorcer a informação. Ela tem que ser neutra. Né? E livre de erros, esse atributo não significa, né, que os valores têm que ser exatos. Não. A provisão, por exemplo, o valor é estimado, não é o valor exato. Livre de erro significa dizer que o procedimento, tá, e as bases de mensuração foram utilizadas livre de erros, mas não significa uma total exatidão. Portanto, está aqui a sua resposta, inadequado em função da falta de neutralidade. Pois bem, vamos dar uma olhadinha numa outra. Deixa eu escurecer aqui para a gente poder melhorar um pouco. Vamos lá. Aqui, recurso controlado pela entidade, como resultado de eventos passados, e do qual se espera que resulte futuros benefícios econômicos para a entidade. Beleza. Segundo o pronunciamento do CPC, cujo teor foi aprovado pela resolução do Conselho Federal de Contabilidade e que versa sobre a estrutura conceitual para elaboração e apresentação da demonstração, esta definição é a definição de quê? O CPC ele fala das definições. Letra A de passivo, B de receitas, C de despesas, D de ativo, E de patrimônio líquido. Bom, de que ele está falando? Vamos dar uma melhorada aqui. Na nossa iluminação, vamos lá. O que ele está falando aqui, novamente, é a definição. Vamos lá. Recurso controlado pela entidade. Recursos controlados pela entidade são bens de direito que figuram no ativo. Recurso controlado é uma das características para que um item seja reconhecido como ativo. Esse tem que ser um item controlado pela entidade, como resultado de eventos passados. E do qual se espera que resultem em futuro benefício econômico para a entidade, ou seja, a capacidade daquele item contribuir muito ou pouco, diretamente ou indiretamente, para o fluxo de caixa. Se de alguma maneira aquele item contribui para o fluxo de caixa, diretamente ou indiretamente, muito ou pouco, aquele item deve ser reconhecido. É uma das características que eu posso reconhecer aquele item como ativo. Bom, portanto, item controlado, gerador de benefícios econômicos, são as duas características fundamentais para que um item seja reconhecido como ativo. Portanto, a definição desse conceito aqui, no CPC 00, é a definição do ativo. Daí a sua resposta. Vamos lá, vamos ver outra. De acordo com o pronunciamento técnico, a estrutura conceitual para relatório financeiro, entre as finalidades da estrutura conceitual, está a de auxiliar o desenvolvimento das normas internacionais de contabilidade, para que tenham base em conceitos consistentes. Quando o pronunciamento possui requisito que diverge do aspecto da estrutura conceitual, deve-se. Vamos lá. Depois eu coloco aqui para ver a resposta. Bom, o que ele está falando aqui? Novamente, é logo no início do CPC 00, que fala que o CPC 0 não chega a ser um pronunciamento propriamente dito, uma vez que não trata de uma questão em particular e muito menos de uma norma. Não define norma, né? Ou não trata de uma questão em particular. Não define procedimentos, né? Portanto, ela não é considerada nem uma norma, nem um pronunciamento.
exatamente por não definir procedimentos, por uma questão em particular, e não definir normas, né? Não ser uma norma, né? Que define exatamente esses procedimentos. Então, o que ela fala? Que ele não chega nem a ser um procedimento, não chega nem a ser um procedimento, um pronunciamento, perdão, e muito menos uma norma. Logo, havendo uma divergência entre o CPC 00 e um outro pronunciamento, prevalece o outro pronunciamento. Uma divergência entre o CPC 00 e uma norma, prevalece quem? A norma. Por quê? Porque não trata de procedimentos, não trata de uma questão em particular. Perfeito? Não define melhor norma. Tá? Portanto, já que não define procedimentos, não define, não trata de uma questão em particular, ele não é considerado uma norma, não é considerado um procedimento propriamente dito. Vamos lá. Isto posto, vamos ao tema. Aqui ele fala, bom, letra A. Seguir, então está havendo uma divergência entre esse pronunciamento com o outro. Está vendo? Vamos lá. Quando esse pronunciamento possui requisito que diverge do aspecto da estrutura conceitual, deve-se seguir os requisitos da estrutura conceitual em detrimento ao pronunciamento. Não, prevalece o pronunciamento e não a estrutura conceitual. Escolher quais os requisitos deseja seguir e explicar a escolha em nota explicativa. Não, o CPC não fala sobre isso. Letra Charlie. Seguir os requisitos do pronunciamento específico em detrimento da estrutura conceitual. Aqui é a sua resposta. Charlie, novamente, havendo uma divergência, havendo uma divergência entre o CPC 00 e um outro pronunciamento, prevalece o pronunciamento. Divergência entre o CPC 00 e uma norma, prevalece a norma. Perfeito? Vamos lá. Como é que eu posso ajudar numa outra questão?